Desculpa, eu tô até um pouco meio avoado, assim, um pouco cansado, porque é difícil, né, ser humorista nesse país, né, nas últimas semanas. Né, a gente está trabalhando em escala 7x7 aí. Puta que me pariu, né? Caralho, vocês têm noção que a gente está vivendo um momento que um pastor foi pego pela terceira vez, de peruca e calcinha, em Goiânia. E essa é de longe a coisa menos escandalosa que aconteceu essa semana. Vocês têm noção disso? Vocês têm noção disso? Um pastor de peruca loira e fio dental não foi o suficiente para acompanhar o fluxo de acontecimentos. Porque vocês estão acompanhando o que está acontecendo, né? Tá uma loucura, assim, né? Para quem não sabe o que está acontecendo, né? Parece que finalmente o Bolsonaro vai sair de casa. Vai acontecer, finalmente ele, né? Ele vai sair, porque acabou ontem. Ontem acabou o prazo que o Xandão deu para a defesa do Bolsonaro se explicar. Vocês têm noção que segunda-feira, vocês aqui, vocês podem acordar com o Bolsonaro preso? Isso é real. Isso pode acontecer. Segunda-feira, ele pode ser. Eu acho que essa altura do campeonato, o trompetista já está fazendo nebulização, assim. Já está lustrando ali o trompete, já está se aquecendo, porque esse homem... E eu tenho medo, viu? Meu Deus, esse país não está preparado para isso. Meu Deus, esse país não está preparado. Vocês têm noção do que vai acontecer segunda-feira? Se acontecer isso, né? Vai ser uma loucura, né? Imagina um país inteiro vivendo em modo Ronaldinho Gaúcho. Qual a chance de alguma coisa boa sair disso? Aí pode acontecer, né? E é isso, né? A gente não consegue acompanhar o fluxo das coisas, né? Saiu agora há pouco, eu não sei se vocês tiveram oportunidade de ver, né? Que a sentença do Bolsonaro, que estava cotada para 44 anos, aumentou para 53. Eu gosto que está se aproximando do número da besta, né? Né? Para fechar bem, né? Assim, o negócio, né? E é isso, e eu tô numa sensação, assim, que eu tô tendo fantasias já. É verdade, eu tenho uns devaneios, assim, do nada. Tô na minha casa, lavando uma louça, começo a ver coisas, visões, assim. Né? A última que eu tive foi o Bolsonaro dando uma entrevista na porta de uma cadeia do interior, tipo desse do Balanço Geral, sabe? Não ia ser maravilhoso se a carreira dele acabasse assim, né? Sendo entrevistado por um repórter chamado Carlos Caveirinha, alguma coisa desse. Porra, ia ser muito bom. E é uma atualização assim, mais interessante assim, do que a outra, né? A Polícia Federal já falou o que tem dentro da cela do Bolsonaro. Eles já prepararam a cela do Bolsonaro. A polícia está ansiosa. Você tá entendendo? Eles estão ansiosos também. Mas é verdade. Eles já prepararam a cela do Bolsonaro. Eu achei fofo. Achei fofo, né? Porque todo mundo gosta de ser bem recebido no lugar novo, né? Não é porque o cara tem 51 imóveis que ele não pode ter mais um, assim, na vida dele. Eu achei fofo, né? E sorte do Bolsonaro que eu não sou a camareira da Polícia Federal. Muita sorte dele, né? Porque se eu trabalho na Polícia Federal e eu sou a camareira, a primeira coisa que o Bolsonaro ia ver na cela dele ia ser uma toalha do Lula em cima da cama, assim, ó. Aquelas de vó bem grandona, sabe? Mas, enfim, ele não teve essa sorte, né? E eu vi o que os policiais já falaram, até o que tem dentro da cela. Né? Os caras estão muito ansiosos, assim. Eles falaram que tem sabonete, tem escova de dente, né? E tem um bilhete de instruções para uso para iniciantes, né? Que ele não, tô brincando, mas eles falaram mesmo, tem cama, tem televisão, né? Tem uma pia. Porra, já tá melhor que apartamento de R$5.000 em Santa Cecília, não tá não? Tem cama. Mas uma coisa que me pegou, que eu fiquei meio injuriado, assim, tem uma mesa de trabalho. Aí eu acho que já foi para fazer graça, né? Porra, mesa de trabalho? Porra, tu tá me tirando, né? Porque é meio tarde para começar, você não acha? O que a Polícia Federal achou, né? Que durante 30 anos o Bolsonaro não fez nada porque ele não tinha uma mesa adequada? Pô, o cara ficava sentado no sofá, pô, o cara não tinha nenhuma... Pô, é mó ruim para escrever no laptop. Não.
Mas é isso, né? Mesa de trabalho não dá. É melhor substituir aí por um bidê de mão, que eu acho que vai ser mais útil, né? Ou uma corda e um banquinho. Mas eu não... Pra ele sentar, pô, pra trabalhar. Isso. É muito fácil fazer piada da morte dele, né? É muito fácil. Porque sempre é engraçado. Sempre. Sempre é divertido. Sempre. E não tá sendo uma semana fácil pro Bolsonaro. Não tá sendo, porque ele passou por busca e apreensão de novo. Ninguém vai pegar meu celular. Pegaram meu celular. Mais uma vez. Né? Porque hoje em dia, se você quer falar com a Polícia Federal, é mais fácil ligar pro Bolsonaro. Se você tiver algum problema no passaporte, liga pro Bolsonaro, que um agente da Polícia Federal vai te atender. Né? E eu amo a frieza, sabe? A racionalidade do Alexandre de Moraes. Eu amo a frieza desse homem. Assim. Porque ele é frio e racional a ponto de falar, não, eu vou deixar o celular com o Bolsonaro. Porque eu sei que ele é burro o suficiente para produzir mais provas até o dia da prisão. Eu sei disso. E foi exatamente o que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu. Exatamente. Os caras entregaram o celular para ele vazio. E em 3 semanas ele encheu o celular de crime. Caralho. Porra, tem tanto crime ali que vão ter que criar lei nova, né? Porque o Código Penal não é suficiente, é muito crime, assim. Se o Chico Felitti ficar sabendo desses áudios, meu Deus do céu, ele vai ficar maluco, né? Porque é mais um idoso numa casa abandonada pra ele fazer um podcast, né? Vai ser ótimo. Mas fizeram isso. O cara conseguiu, cara. Em 2 semanas, o cara encheu o celular dele de crime. Né? E uma das coisas que descobriram, não sei se vocês tiveram oportunidade de ver, é porque ele trocou áudios com outras pessoas. Né? E uma das pessoas que ele trocou áudio, uma pessoa, enfim, muito querida, o Silas Malafaia, ele trocou áudio com ele, e por conta disso o Silas Malafaia passou por uma revista aleatória no aeroporto. A polícia parou. Você tem noção? A polícia parou o Silas Malafaia no aeroporto. O cara cometeu tanto crime que não esperou ele chegar em casa. Sabe, os caras não quiseram gastar a gasolina para... E aí a polícia explicou, né? Porque né, ele é uma figura conhecida. Ele falou, não, a gente está investigando ele por coação e mentiras. Eu falei, esse não é o trabalho dele? Mas que país é esse que o pastor não pode exercer a sua profissão? O que é isso, uma ditadura? Não, ditadura. Mas... E assim, eu vou beber, como muitos de vocês, no dia da prisão do Bolsonaro. Eu vou beber bastante, né? Mas quando eu soube da notícia do Silas Malafaia, eu tive que queimar a largada, assim, porque eu odeio muito esse homem. Que é estranho, né? Porque normalmente os pastores afastam a gente do álcool, né? O Silas não, ele aproxima a gente do... Né? E tudo isso por causa do Xandão, né? Eu acho que logo a gente vai descobrir que o Xandão, na verdade, ele é um acionista do Zé Delivery. Toda semana ele arruma um motivo diferente pra gente beber, né? Tem algum esquema aí, cara. Mas vocês ouviram os áudios do Silas Malafaia? Vocês tiveram a oportunidade de ouvir? Ouviram? Ah, né? É isso que é a língua dos anjos que os crentes tanto falam? Que parece mais um miliciano falando, né? Língua dos milicianjos, né? Mas... Desculpa, essa foi péssima. Desculpa. Mas... Porque, cara... Não, por favor, essa não. Essa por pena não. Pera aí. Por pena não. Tá? Eu trabalho direitinho, por pena não. Mas pera aí. Cara, mas velho, pegaram lá os áudios do Malafaia, e meu Deus do céu, né? Quem diria, né? Que um pastor, um filho de Deus, né, um homem, né? Esse paladino da moral e dos bons costumes, né? Falaria mais palavrão que a Desi Gonçalves num churrasco, assim, porque... Caralho, parecia um filme Cidade de Deus, aquela porra. Porque que vocabulário adequado para um pastor. Como todo mundo sabe, né, era assim que Jesus se comunicava com os pobres, né? Era assim, né? Ele chegava lá e falava, vai buscar pão e peixe na casa do caralho. Seus fudidos de merda. Porra, vou tomar meu vinho aqui, sai de perto de mim, caralho. Porra, chato pra caralho esse maluco.
E coitado, né, do Silas, né? Porque ele foi exposto e ele não pode nem colocar a culpa no demônio igual qualquer crente, né? Não pode, né? Porque ele estava conversando diretamente com ele, então não... Ele vai fazer o quê, né? E eu não sei o que vocês acham, né? Mas não me parece uma coincidência, né, que essa denúncia do Malafaia e toda essa investigação coincidiu exatamente com a investigação do pastor de calcinha. Eu acho que não... Eu acho que a gente está julgando esse senhor errado, assim. Eu acho... Mas é isso, o Silas Malafaia ele passou por isso e ele está muito puto, está sendo muito engraçado. Ele está muito puto, né? Todo dia ele grava um vídeo novo, gritando. E é muito bom que a cada vídeo novo ele grita mais alto. Eu acho que o próximo vídeo dele vai ser só um falsete em agudo, assim, constante, assim, que vai rachar a camada de ozônio, igual um copo. E aí é muito bom, assim, eu tô vendo os vídeos dele todo dia, né? Eu comecei a seguir ele. É muito divertido. Porque é uma pérola atrás da outra, assim. O último que eu vi hoje esse vídeo, né? Que ele falou assim, né? Que tipo de pessoa comemoraria a prisão de um líder religioso como eu? Olha... Silas, se bobear até Deus. Porque ele jogou praga no Egito por muito menos. Então, assim, eu acho que tem um pessoal aí. Acho que tem um pessoal aí. Mas a verdadeira razão porque o Silas ele tá muito puto, que ele tá com muita raiva, é porque esses áudios, eles mostraram que nem os bolsonaristas se suportam. É por isso que ele tá muito puto, né? Porque era uma coisa que eles tentavam esconder, mas agora todo mundo sabe. Eles não gostam um dos outros, né? O principal áudio que vazou foi um áudio do Silas Malafaia xingando o Eduardo Bolsonaro de babaca. O que é chocante, né? Pensar que o Silas Malafaia tá certo. Ele está absolutamente correto, né? E rapaz, olha, você ser considerado o mais babaca numa família que tem o Carlos Bolsonaro é um talento para poucos, assim, né? Mas o Eduardo Bolsonaro ele conseguiu isso, né? Aliás, o Eduardo Bolsonaro também foi uma das pessoas que teve conversas, né, vazadas, né? E as conversas nem foram tão interessantes assim, não foram. O que foi interessante foi a resposta dele. Né, que falaram assim, vazaram aí as conversas, né? Ele falou, mas isso aí são conversas normais entre pai e filho. Sim. Afinal, não tem uma conversa mais normal do que você virar pro seu pai e falar, vai tomar no cu, seu ingrato do caralho. Eu me fudendo aqui e você ainda ajuda a se fuder aí. Se você joga pra baixo o seu filho imaturo de 40 anos... Quem vai se fuder é você. E vai decretar o resto da minha vida nesta porra aqui. Tenha responsabilidade. Porra, tá aí uma ótima ideia de cartão do Dia dos Pais, né? Vai tomar no cu, seu ingrato do caralho. Vai, porra, né? Olha o tom que o cara fala com o pai dele, né? Caralho. Eu desejei tudo de mal pro Bolsonaro, mas mal sabia eu que bastava desejar o Eduardo. Era só fazer isso, né? E tem uma parte também, que eu esqueci aqui de falar pra vocês, que me chama a atenção, que é essa parte aqui, o resto da minha vida nesta porra aqui. O cara tá tão puto com o pai dele, que fez tanta merda, que ele sabe que vai ser obrigado a morar nos Estados Unidos pra sempre. Nesta porra aqui. Né? A maior oposição do Eduardo Bolsonaro é o pai dele, né? E que coisa triste, né, cara? Que coisa... eu vejo o negócio desse e eu fico triste, né? Porque o cara, ele conseguiu mobilizar o governo americano, né, para fuder o Brasil, né? E tudo que ele queria era o amor do pai. É isso, né? Tudo que ele queria era um abraço. Ele só queria um abraço. A gente ficou aí se fudendo 4 anos na mão desses caras, né? E tudo poderia ser resolvido em um episódio do Caso de Família. Não precisava do STF, bastava a Cristina Rocha e 50 mulheres de 50 anos na plateia para dar conselhos para eles, né? Porque é isso, velho. E vocês estão rindo, mas é realmente uma situação triste, assim. Porque uma das aspas fortes, viu? Do Eduardo Bolsonaro foi que ele disse assim, ele virou pro pai dele em dado momento e disse, eu quero que você olhe para mim e enxergue o Temer. Caralho.
Meu Deus do céu, imagina você ter uma relação tão saudável com seu pai que você pede pra ele te enxergar como o Temer. Sendo que nem o Temer quer ser enxergado como o Temer. Né? Como o Drácula, talvez, mas como o Temer, não quer. E aí eu entendo perfeitamente. Eu entendo perfeitamente o Eduardo Bolsonaro. Eu entendo perfeitamente. Né? Se eu descubro que o meu pai gosta mais do Michel Temer do que de mim, eu vou mudar para os Estados Unidos, vou acelerar a prisão dele, com certeza. Entendo perfeitamente. Mas essa nem foi a mensagem mais absurda. Não foi. A mensagem mais absurda foi de um rapaz um jovem chamado Braga Neto, que ele comprou um celular pré-pago para não ser rastreado. E aí, nesse grupo, ele mandou uma mensagem meio assim: estou com o celular pré-pago para ninguém me rastrear. Assinado Braga Neto. Assim, caralho. Vai tomar no cu, sério. Não. Estou anônimo. Beijos, Braga Neto. Olha. Na moral, assim, a gente só não tá numa ditadura porque esse povo era muito burro, assim, porque... Caralho. Eu tô começando a achar que o Xandão não tá apedrendo esse pessoal por pena, porque o cara assinou uma mensagem secreta. Você tem noção disso? O pastor de calcinha viu essa notícia e falou: não é possível. Ele não botou nem uma peruca, mas, pô... Eita, mano, esse cara é muito burro. Caralho. Deixa eu pensar um pouco aqui, porque eu começo a ficar puto quando eu vejo essas coisas. Eu começo a ficar puto. E aí descobriram muitas coisas nesses áudios. Descobriram que o Bolsonaro queria fugir pra Argentina. Descobriram que ele tava... Olha isso, o cara... O Xandão deu o celular de novo pra ele. Zerado. O backup já tinha feito. Tinha nada salvo. Aí ele achou de bom grado salvar um documento com uma fuga pra Argentina. Ele salvou e acharam isso lá, né? E ele quase fugiu, viu? Ele quase fugiu pra Argentina, né? Mas, infelizmente, a Argentina não tinha dinheiro pra mandar o Uber, né? Buscar ele. Né, gente? São R$50, né? Né? Imagina o que isso ia fazer com o PIB do país. Mas é isso. E aí descobriram isso, cara, que realmente ele estava pedindo asilos, né? Políticos lá pro presidente da Argentina, né? Ou seja, aparentemente é verdade o que todo mundo suspeitava, né? O Milei conversa realmente com animais. Mas o Milei não deu asilo político para ele, né? Ele respondeu falando: não, obrigado, né? A gente já abrigou nazista o suficiente. Fica para a próxima, né? E asilo político. Olha, eu acho que na situação da saúde do Bolsonaro é melhor focar no jazigo, assim, porque asilo já não... E aí é muito bom, né? Porque depois que dá a merda, né? O cara arruma desculpa, né? É sempre assim, é igual a gente, né? É igual a pessoa, deu a merda, né? Aí ele arrumou desculpa: não, gente, não quero fugir, não. Soltou a nota lá, as defesas dele: não quero fugir, não, né? Porque eu quero ficar junto da Michelle. O que é uma excelente notícia pro Xandão, que não vai ter essa dor de cabeça, né? E uma péssima notícia pra Michelle, que vai ter que conviver com ele, né? E eu entendo toda essa agonia do Bolsonaro, porque o julgamento dele já está marcado. O dia 2 de setembro vai começar, né? Porra, imagina se esse julgamento acaba no dia 7 de setembro. Já imaginou isso? Que maravilhoso. Finalmente o desfile ia ser divertido. Finalmente aquela porra ia ser divertida, né? Imagina o exército todinho cabisbaixo, triste, assim. A gente achou que ia dar certo. Porra, vai ser muito divertido. Porque essa é a conversa que tá rolando agora, né? O pessoal tá falando que se sair a condenação, o Bolsonaro vai entrar em depressão. Não, ele quer que a gente fale o quê, né? E daí? Não sou psiquiatra? Lamento, quer que eu faça o quê? Né? Pô, mas pra quem já tomou cloroquina, porra, Prozac tá logo ali, velho. Não é tão perigoso assim, não, né? E eu ia adorar que o Bolsonaro entrasse em depressão, né? Ia ser bom, né? Ia ser um contraste interessante, sabe? Ele entrando em crise depressiva, né? E todo mundo em crise de riso. Ia ser um negócio... E eu já acho que o Bolsonaro tá em depressão.
Eu acho, porque eu tenho depressão, né? E o primeiro sintoma da depressão é não querer sair de casa. Então, acho que ele já está começando a entender essa situação. Né? Mas é isso, né? O Bolsonaro agora ele é um detento, né? Um detento home office, né? Mas é um... Assim, não deixa de ser um detento, né? Agora ele não precisa se preocupar mais em chegar às 19 em casa. Pode ficar lá tranquilo. E que ironia bonita, né? Que ironia bacana, né? Um cara que fez campanha contra o Fica em Casa, agora não pode sair dela. O Xandão colocou ele em lockdown. O cara pensou em tudo. Né? E você sabe que Balneário já tá em luto, né? Bandeira em meio mastro, assim, o pessoal tá triste, né? Com essa situação, né? A situação da política, da geopolítica, né? Porque o Lula saiu grandão do tarifaço, o Trump saiu menor e o Bolsonaro não sai de casa. Uma tristeza. Colocaram ele aí em prisão domiciliar, né? E, infelizmente, o domicílio não é um inferno ainda. É que a gente tem que começar de algum lugar, né? Primeiro prende ele em casa, né? Depois na casa de detenção, né? E, se Deus quiser, na casa do Olavo. A gente vai aos pouquinhos, tá? Aí a gente chega lá, né? E... Sabe que uma das minhas fantasias também é imaginar o Bolsonaro chegando um dia no inferno, sabe? Eu imagino muito ele chegando numa escada rolante, assim, sabe? Igual no desenho do Tom e Jerry, sabe? Ele chegando assim, e ele escutando o trompetista ao fundo, assim, diminuindo o som, vai abaixando, e ele chegando cada vez mais perto do Satanás. Mas é. E... e o Bolsonaro tá lá, preso domiciliar. E eu gosto que o Xandão tá prendendo ele em parcelas. É isso que eu gosto, né? É uma prisão no crediário, né? Não adiantou nada tirar o cartão dele, ele parcelou do mesmo jeito, né? É uma prisão em parcelas, né? Primeiro ele colocou a tornozeleira, agora a prisão domiciliar, né? A gente tá assistindo praticamente uma degustação de justiça. É uma coisa fantástica, assim, né? E tem um pessoal aqui do direito, da advocacia, do rolê, me responde uma coisa, o Xandão tá sendo muito paciente, né? Olha, eu sabia. Eu nem sou da área, eu já percebi isso. Eu já percebi isso de cara. Ele tá sendo muito paciente, né? Porque ele tá tratando o Bolsonaro igual uma criança birrenta, né? Não é? Já conversou. Já pôs de castigo. Agora tirou o tempo de tela. Igualzinho uma criança. Igualzinho. Né? O próximo passo é chamar a Superman e ensinar a comer com garfo e faca. Pra ver se ele aprende, né? E aí eu tô acompanhando, né, com muito afinco essa temporada do Bolsonaro em casa, porque eu tô acompanhando igual série, né? Então essa é a temporada dele em casa, né? E aí tá sendo muito divertida essa temporada, porque as notícias que saem agora, ele começou a reclamar que ele tá recebendo visitas indesejáveis. E, porra, foi a única vez que eu senti empatia pelo Bolsonaro. Assim. Porra, eu entendo isso, eu tô preso em casa e tô recebendo visita todo dia de bolsonarista, eu também ia ficar puto. Eu também ia ficar puto, né? Porque ele tá numa situação complicada, né? Ele não pode nem usar a desculpa. Fala que eu não tô... Não pode, né? Não pode, né? O Bolsonaro é o sonho mais vívido de uma testemunha de Jeová. Ele não... Ele tá preso lá, não pode sair. Mas é verdade. Mas eu realmente tô muito, muito feliz de acompanhar essa temporada do Bolsonaro em casa, porque sem isso eu não teria acesso a essa obra-prima, tá, do jornalismo brasileiro, que foi uma reportagem que uma pessoa abençoada por Deus fez, que ela teve acesso ao grupo de condomínio do Bolsonaro. Isso é uma coisa, assim, maravilhosa, sabe? Esse cara tem que ganhar algum prêmio aí. Porque, puta, isso aqui é verdade. Eu adoraria ter inventado isso, mas eu não sou tão bom assim. Isso aqui é verdade. Isso aqui é a conversa. Eu trouxe aqui pra vocês a conversa do grupo de condomínio do Bolsonaro. 8 da manhã. Um maluco já acordou putaço. Tá uma loucura aqui fora. Quero chegar em casa, mas tem buzina, polícia, corneta, um inferno. Se armarem acampamentos, a gente tá fudido. Ninguém chega mais em casa. O cara já tá cogitando que pode aparecer um maluco cantando com um pneu na frente da casa dele. Ele já tá pensando nessa possibilidade, né? Aí ele continua, ele tá puta, um absurdo essa confusão a essa hora. Aí um cara embaixo mandou um emoji do Jacan, do Masterchef, né? Falando, não é ruim, é péssimo. E o cara seguiu, assim, né? Pô, podiam levar de uma vez pra Papuda. Porra. Porque ele vai pra lá mesmo, não é? Ao menos dá sossego pra gente e mais de 200 milhões de pessoas. Não sei onde ele arrumou esse dado aqui, mas
E aí as reações, coração e 8 aplausos. E esse comentário aqui era tudo que o cara de esquerda do grupo precisava. Porque o comentário de baixo, logo em seguida, tá na hora do Jair, tá na hora do Jair. Risos, aplausos, corações. E o comentário seguinte, adivinha? Já tá liberado da opinião política nesse grupo. Tem sempre um chato, tem sempre uma pessoa insuportável em qualquer grupo. É impressionante, um chato. Oi, pode falar de política? Puta que... Mas o esquerdista segurou a onda. Ele respondeu assim: talvez a gente possa enquadrar essa discussão em problemas enfrentados na sua quadra com animais. Risos, aplausos, corações, um joinha e uma figurinha de um Corsa que eu ainda não entendi a piada. Mas é isso, o cara não é respeitado nem pelos vizinhos, né? E ainda assim a Folha de São Paulo insiste. Mas é isso, né? Ai, gente, mas que coisa, né? O Bolsonaro tá lá na casa dele, que coisa maravilhosa. Eu nunca imaginei que isso acontecesse. E o melhor de tudo é que quem acelerou todas essas prisões, essas ações contra o Bolsonaro, foram os próprios filhos. Isso que é sublime, assim, isso é maravilhoso, né? Cada filho do Bolsonaro contribuiu um pouquinho para a ruína dele. É isso que é fantástico, assim, né? O Carlos Bolsonaro ajudou a deixar ele inelegível, né? O Eduardo Bolsonaro ajudou a colocar a tornozeleira, né? O Flávio Bolsonaro ajudou a botar a domiciliar, né? Imagina o medo que o Bolsonaro não está sentindo caso o Renan Bolsonaro queira agir. Porque ele é claramente o mais burro, né? Pode piorar muito ainda, né? Ele deve chegar no pai dele e falar: pai, eu vou cuidar de tudo. Não, fica de boa. Tá tudo certo, tá tudo em paz. Mas é isso, o cara tá sendo destruído pelos próprios filhos, cara. É poético isso, sabe? É tipo uma tragédia shakespeariana, né? Com o elenco da Praça é Nossa. Mas, assim, né? Não deixa de ser, né? Uma coisa bonita, né? Uma coisa... E tá sendo bom acompanhar a notícia dos filhos dele, assim, também, né? Porque os filhos dele, cara, também estão falando umas coisas muito boas, assim, né? E o Flávio Bolsonaro disse que foi visitar o pai dele e voltou triste. Pô, não ri não, pô. Pô, o cara voltou triste. Eu entendo, né? Se meu pai fosse Bolsonaro, eu ia voltar depressivo na hora. Não, porque ele voltou triste porque ele falou que não vai abraçar mais o pai dele. Eu falei, gente, quanto drama, né? Um abraço no banho de sol da Papuda ainda é um abraço. Não precisa desse drama todo, né? Mas teve gente que foi além, né? O Carlos Bolsonaro, quando soube da prisão domiciliar, ele passou mal. E foi parar no hospital. É sério, ele passou mal. E eu entendo, né? Eu também passei, né? Misturar a bebida é complicado. Mas passei muito mal. E ele foi realmente internado num hospital. E nem foi num hospício, foi num hospital mesmo, de verdade. Né? E eu entendo, né? Completamente, entendo perfeitamente. Né? Ele deve estar com a cabeça cheia. Eu não fiquei surpreso do Carlos Bolsonaro ir parar no hospital, né? Porque com a cabeça daquele tamanho, imagina o tanto de oxigênio que não deve consumir uma moranga daquela, né? Porque não é fácil andar com uma caixa d'água em cima do pescoço. Uma hora ia dar problema de saúde mesmo, com certeza, né? Porque qualquer coisinha ali são 8 ambulâncias para levar só a moleira dele embora. Né? E tem que tomar cuidado, né? Porque vaso ruim não quebra. Agora, filtro de barro... Né? Vai ver, foi isso, né? Ele nem passou mal, só foi trocar a vela do filtro. Né? Porque o Carlos Bolsonaro ele tem a cabeça tão grande que se ele tiver um derrame, espalha por 5 bairros. Tem que chamar a Defesa Civil para cuidar disso. Se ele desmaia, é capaz de rachar o estado do Rio de Janeiro do resto do país. E tomara que ele não morra. Tomara que ele não morra. Né? Porque com a cabeça daquela é capaz de ele ficar entalado na porta do inferno e tem o resto da família para passar. Mas, enfim. Desculpa, é que eu sou de família nordestina, então quando eu faço piada com cabeçudo, eu não paro mais, assim, né? A gente faz muito lá em casa, um com os outros, assim. Mas é isso. O Bolsonaro tá passando por essa situação aí. E aí os amigos dele lá, os bolsonaristas, eles resolveram agir, né? Fazer um protesto lá no Congresso, vocês viram? Fizeram uma confusão, né? Fizeram uma obstrução no Congresso, né? Acho que em homenagem ao intestino do Bolsonaro. 30 desocupados. Ficaram lá fazendo uma presepada lá, né, no Congresso, né? E tava todo mundo lá, Nicolas, Zé Trovão. Eu senti falta da Carla Zambelli. Ela não tava. Não sei por quê, ela não tava.
E foi isso, né? Eles fecharam o Congresso e foi muito engraçado porque o país seguiu normalmente, como se nada tivesse acontecido. Tipo assim, foda-se, né? Tipo, o maior perigo que a gente tinha era eles abrir o Congresso novamente, né? Aí é isso que é perigoso, né? E aí, vendo tudo aquilo, cara, eu falei assim, meu Deus, eu preciso me filiar no PL. Eu preciso me filiar no PL. Deve ser muito divertido estar nas reuniões do PL. Porque, assim, saiu a domiciliar e aí os caras ficaram desesperados, fizeram uma reunião. De segunda para terça. Vararam a madrugada. Conversando. Tendo insights. Ideias. E a melhor ideia que eles tiveram foi colocar esparadrapo na boca. Caralho, eu tenho que participar dessas reuniões. Deve ser muito... Essa foi a melhor ideia. Qual que foi a pior? É cagar na mesa do Xandão de novo? Foi... Porra, essa foi a melhor ideia do que os caras tiveram. Colocar esparadrapo na boca, né? Ficaram lá todo mundo com esparadrapo na boca o dia todo. Né? Essa foi a grande ideia deles, ficar em silêncio. Né? Nossa, que ameaça gostosa. Né? Que protesto. O protesto dos caras é tipo um trote da USP, assim, né? E eles tamparam lá os orifícios, né? Infelizmente não foi com algodão, né, no nariz, né? Mas enfim. Mas... desculpa. Não é só com o Bolsonaro que eu gosto de pensar piada sobre a morte das pessoas. Às vezes transborda para outros também, assim. E aí você fala, nossa, que presepada, né, velho? Olha isso, um monte de adulto fazendo esse monte de coisa, né? A gente pagando o salário desses caras, o cara fazer isso. Aí você fala, não, a coisa piora, porque isso aconteceu de manhã. Aí teve o período da tarde, né, que eles resolveram se acorrentar na mesa do Senado. Eu achei ótimo, né? Que já facilita o trabalho da polícia, né? Aí é só separar por gênero, né? Fica muito mais fácil, né? Caralho, mordaça, corrente, né? Porra, o PL não é um partido, né? É um clube BDSM, né? Caralho, tá óbvio isso, né? Porque a gente chamou tantos caras de vira-lata que eles arrumaram uma focinheira, uma coleira pra eles, né? E falando sério, vocês viram a foto da Damares e o Magno Malta acorrentados? Vocês conseguiram ver? Entra em casa, depois quem não viu, e digita lá, Damares e Magno Malta acorrentados, assim, porque com todo respeito aos swingueiros aqui da casa, mas a Damares e o Magno Malta passa essa sensação, sabe? Parece aqueles casais que a gente encontra no Tinder buscando novas aventuras, sabe? A Damares não passa essa vibe, né? De olha, eu e meu esposo, a gente estava te vendo aqui, a gente curtiu a sua vibe. Mas é isso, os caras se acorrentaram lá meu Deus do céu, se acorrentaram lá na mesa do cenário e eu em casa torcendo para ter um fio desencapado lá no cenário. Isso é ótimo, né? Para ver o PL todinho, igual aquele episódio do Chaves eletrocutado. Né? Uma fileira, assim, ia ser incrível. Né? Não aconteceu, infelizmente, né? Mas... e quem teve essa brilhante ideia? Adivinha? Magno Malta, óbvio. Você sabe quem é o Magno Malta? Adoro ele. É um senador que ele tá sempre com uma cara assim de quem nunca vai parar de beber para não encarar a ressaca, sabe? Ele tá bebendo assim o tempo inteiro. Aliás, foi isso que o pessoal vacilou, né? Porque era só abrir uma garrafa de Jack Daniels lá no Senado, ele ia abrir aquela corrente no dente, velho. Porque puta que pariu, o cara... Olha o nome do cara, Magno Malta. Parece nome de cerveja artesanal, né? Magno Malte, não parece um negócio... E aí eu não tive nem tempo de ficar puto com esses caras, porque aconteceu isso de manhã, o esparadrapo, à tarde aconteceu a corrente, aí à noite foi quando deu a confusão, porque começou o pessoal a reclamar, né, receber crítica e tal, e aí os caras, para tirar o corpo fora, teve um senador que falou que participou do negócio, porque foi o autismo dele se manifestando. O hiperfoco dele é em golpismo, aparentemente. E eu vi aquele negócio assim, eu fiquei puto, porque eu falei, por isso que é difícil ser de esquerda nesse país, assim, porque não teve nenhum parlamentar de esquerda para fazer alguma coisa. Porque se eu sou um parlamentar de esquerda, meu amigo, era uma ligação para a torcida organizada do Corinthians. Mas não ia ficar nenhum ali. Porra. Mas é verdade. É verdade. Se eu sou um parlamentar, a primeira coisa que eu ia fazer é colocar pó de mico na ventilação do Congresso, assim. Porra, esse é ótimo. Imagina o PL correndo, acorrentado, se coçando, assim. Porra, é isso, né? Vou lançar minha candidatura. A única pessoa que me deu orgulho, assim, eu nunca imaginei que eu senti orgulho, é o Cid Gomes, o irmão do Ciro Gomes, né, que ele sugeriu usar uma retroescavadeira. Isso é verdade. Pra tirar os... E foi de longe a melhor ideia que alguém deu. Porra, esse cara é bom, hein? Se faltar a gasolina, eu empurro. Mas é isso, quando se trata do PL, a gente nunca pode subestimar o PL. O PL tem esse talento, né? A gente não pode, porque botaram corrente, botaram mordaça, falou que era autismo, fizeram toda essa presepada, né? E aí, no meio disso tudo, teve uma deputada que usou um bebê como escudo humano.
Você não ouviu errado. Né? A bancada é da bala e o escudo é um recém-nascido. Né? Os caras são contra o aborto, né? Mas tudo bem usar um bebê como barricada. Isso não tem problema. Né? E tinha que ser do PL, né? Óbvio que tinha que ser do PL, né? Porque o bebê ali era a única pessoa do partido que nunca cometeu um crime, né? Então, perfeitamente descartável, né? Porque eu não sei se é um critério ser psicopata para entrar no PL, mas parece que é uma das coisas que eles pedem. Porque, assim, a mulher realmente usou um bebê como escudo humano, né? E a mulher é de Santa Catarina, né? Óbvio, né? Que é de Santa Catarina, usou a criança como escudo humano. É engraçado, eu achei que o pessoal de Santa Catarina imitava alemão e não israelense, né? Mas interessante ver, saber disso. Mas porque, caralho... É até difícil fazer piada porque é revoltante um negócio desse, né? Você não concorda? É revoltante, né, cara? Pô, uma pessoa usou o próprio filho como escudo humano, cara. E essa pessoa não é o Bolsonaro, é revoltante isso. Porra, faz direito isso aí, velho. E o que mais posso falar pra você? E foi muito boa a resposta dela. Porque as pessoas começaram a criticar ela, né? Falaram assim, assim, a criança tá bem, tá? Não sei se alguém pensou nisso aí, fica em casa. A criança tá bem, né? Ela vai começar a terapia com 4 meses, mas ela tá bem, ela tá saudável, tá tudo certo, né? Mas aí começaram a criticar a deputada, né? E aí foi muito boa a desculpa que ela deu, né? Que ela lançou assim um tweet falando assim: o que estão atacando minha bebê não estão preocupados com a integridade da criança. Nenhum abortista jamais esteve. Eles querem inviabilizar o exercício profissional de uma mulher usando, sim, uma criança como escudo humano. Emoji de escudo. Foi isso que a mulher falou, né? Como assim essa esquerda quer impedir uma mulher independente de usar um bebê como escudo? Cadê o feminismo de vocês? Vai ter criança usada como escudo humano, sim, tá? Porque esse politicamente correto, cultura woke, não pode nem mais usar uma criança como bebê humano, onde já se viu? Uma mulher independente, né? Mas é isso, né? Vocês já imaginaram se fosse uma deputada de esquerda levando uma criança no candomblé? O que ia acontecer? Vocês imaginam o que ia acontecer no dia seguinte? Iam pedir o réu primário da criança. Ia ser uma confusão, né? Porque é muito fácil ser de direita nesse país. É muito fácil, né? A mulher usou uma criança como escudo humano e não aconteceu porra nenhuma. O Conselho Tutelar não fez nada. Né? O Conselho Tutelar abandonou a criança e se ausentou. Né? Aparentemente é um conselho formado por pais, né? Mas, sinceramente, eu torço muito, viu, pra essa criança crescer, sabe? E descobrir na internet tudo que a mãe dela fez, sabe? E se vingar da mãe, né? Se filiando no pessoal. Nossa, ia ser lindo, né? Mas é isso, a gente está vivendo aí uma outra tentativa de golpe, né? Agora com cachaceiro acorrentado, bebê de barricada e idosos com esparadrapo na boca. No meu tempo, a gente chamava isso de rally shake, né? De flash mob, era outras coisas, né? Não é esse tipo de coisa, né? E o pior de tudo é que eles acorrentaram o bebê na mesa do Senado. Né? Quer dizer, eu achei que era o bebê, mas depois eu olhei e era só o Nicolas Ferreira. Assim. Eu fiquei... na hora eu também fiquei confuso. Né? O Nicolas Ferreira, que também passou por uma situação interessante, ele foi atropelado por uma cadeira do Hugo Mota. Quer dizer, não foi um atropelo, tá bom? Não foi um atropelo. Na verdade, o que aconteceu? Uma deputada do PT, na confusão ali, ela se levantou e empurrou a cadeira no Nicolas Ferreira e ele chamou isso de agressão. Sabe quem era a deputada? É a Camila Jara, do PT, uma deputada que mede 1,60 e pesa 49 quilos. E ele chamou isso de agressão. Eu peso 68. Então, se a gente botar na média, o Nicolas vai pesar uns 20 quilos, assim, porque ele chamou isso de agressão, né? E o pior foi o Guilherme Boulos, né? Porque, por força do hábito, viu a cadeira se mexendo e falou, Datena, não! Aí já era tarde demais. Já era tarde. Mas nem se a Camila Jara desse 20 socos no Nicolas Ferreira, eu ia achar que era legítima defesa ainda. Porque, porra... E aí, gente, e aí eles começaram, né, a se fazer de vítima, né, mas eles não conseguem assim, me sensibilizar, porque a pessoa que realmente eu vejo como minha vítima favorita, e ninguém vai tirar esse lugar dela. Ninguém vai. Que é a Carla Zambelli, meu Deus. Ela é assim, a minha vítima favorita, né, porque Carla Zambelli está passando por um momento difícil, né, lá na Itália. Ela foi presa e essa semana ela pediu shampoo
para as autoridades brasileiras. Né? Imagina o Xandão recebendo essa notícia. Para que precisa de um shampoo? Eu nunca nem usei. Shampoo. E realmente eu não entendo para que ela precisa de shampoo, né? Claramente ela vai preferir o cabelo armado. Mas ela falou que se ela não receber as coisas, ela vai fazer uma greve de fome. Greve, olha só, agora ela é a favor de sindicalismo, né? Greve de fome, né? E daí? Eu não sou nutricionista, mas ela tá presa lá, né? E você sabe por que ela tá presa, né? Na Itália? Por colocar ketchup na pizza? Não, mentira. Ela tá... Você sabe por que ela foi presa? Por que ela tá passando por esse processo todo? Por quê? Porque a Carla Zambelli teve a brilhante ideia de expedir um mandato de prisão para Alexandre de Moraes, expedido pelo próprio Alexandre de Moraes. E ela achou que isso não ia dar em nada. E isso me deixa até um pouco triste, né? Saber que a justiça brasileira foi enganada por tanto tempo por uma mulher que expediu um mandato de prisão para um ministro do STF, escrito pelo próprio ministro do STF, né? E antes disso tentou hackear uma urna eletrônica. Assim, eu fico triste. Porque você deve estar pensando, pô, não é possível isso aí. Isso aconteceu. Essa mulher é tão burra assim. Ela é tão... Você sabe como que ela foi pega? Ela foi pega no Vaticano, na casa de uma brasileira. Esse foi o brilhante plano de fuga da Carla Zambelli, né? Se esconder no menor país do mundo, na casa de uma conterrânea. Né? Eu tenho certeza que quando a polícia chegou lá, encontrou ela atrás de uma cortina com os pés aparecendo, assim. Eu tenho certeza que foi isso que aconteceu. Mas é isso. Mas ela é minha vítima favorita, assim, porque a prisão da Carla Zambelli influenciou diretamente na prisão do Bolsonaro. Né? Quer dizer, a Carla Zambelli já é um maior problema na vida do Bolsonaro, né? Depois do intestino. Né? Embora os dois tenham as mesmas funções sociais. Né? E está sendo divertido ver o filho da Carla Zambelli, porque ele deu uma entrevista agora recentemente, né? Que ele falou, pô, se minha mãe for presa, como eu vou me sustentar? O cara tem 34 anos. E nunca ouviu falar em trabalho. Claramente puxou a mãe, né? E ela está presa lá na Itália e o governo italiano já falou que daqui a pouco vai extraditar ela. Vocês têm noção disso? Olha a que ponto chegou. Né? O país que inventou o fascismo está falando, aqui não. Aqui não. Tudo tem limite. Mas gente. Gente, mas esses foram os assuntos que eu queria falar para vocês, mas eu estou indo embora já, mas antes de ir embora... muito obrigado. Normalmente é uma vaia que acontece, né? Jogam cadeira, né? Tenho que parar de me apresentar em Curitiba. Mas o que eu... Acontece bastante isso lá. Mas é isso, eu tentei aqui trazer um pouco de leveza para vocês, né? Porque eu acho que essa é a minha função, né? Eu acho que essa é a minha função na sociedade, assim, né? Mas é verdade, eu tenho um pensamento muito bonito que eu gosto de um escritor que eu gosto, que ele fala que o humor ele é uma vitória na derrota. É meio isso, a gente já perdeu, né? Esse cara já foi presidente, né? Então o máximo que a gente pode fazer agora é contar umas piadas, né? Mas foi isso, eu tentei trazer um pouco de leveza para vocês, né? Mas eu queria encerrar falando de um assunto sério, porque às vezes a gente tem que, enfim, deixar brincadeira de lado, né? Essas galhofas, esse tipo de coisa, e tentar conversar sobre assuntos que realmente são intrigantes, assim. Eu tentei introduzir esse assunto, né? Mas enfim, é um assunto delicado que o pastor de calcinha fez de novo. Né? Então, assim, e eu tô fascinado com isso. Ele voltou pro mesmo lugar, de peruca e calcinha. Eu acho que esse é o primeiro caso de uma pessoa de direita que faz checagem de fatos. Né? Porque quando me falaram, né, que pegaram de novo um cara conservador, de calcinha e peruca, no meio da madrugada, eu falei, pronto, fudeu, o Bolsonaro fugiu. Eita! Sabia que isso ia acontecer, sabia. Mas vocês estão familiarizados com a história do pastor de peruca e calcinha? Sim. Para quem não sabe, só para contextualizar aqui, o que aconteceu? Um pastor foi pego em Goiânia, né? Eu sou de Brasília, então conheço muito bem Goiânia, então, assim, ele foi pego em Goiânia de peruca e calcinha na madrugada, às 3 da manhã. E aí foram descobrir que o cara na verdade, um servidor público com super salário, conservador e pastor. O cara é tipo um Megazord, que une todos os clichês da direita. Assim, é fascinante, cara. Né? Porque o cara é um funcionário público com super salário, conservador e pastor. Né? E estão implicando dele andar com peruca e calcinha. Né? De todas as ocupações dele, andar de peruca e calcinha é a que menos causa problema para a sociedade. Né? Essa é a melhor versão dele. Né?
E aí, desde então, tá sendo interessante que ele está sofrendo a invasão da privacidade dele, né? Questionamentos da sexualidade dele, né? Que é exatamente o que eles fazem com os gays, né? Quem poderia imaginar que o único jeito de um pastor sentir empatia pelos gays seria com peruca e calcinha? Quem poderia imaginar um negócio desse, né? E aí, você sabe por que vazou o vídeo, né? Porque ele recebeu uma extorsão, né? Quer dizer, ele também se colocou no lugar dos fiéis da igreja. Então, é uma coisa muito interessante, né? Mas é isso. E aí está sendo uma experiência acompanhar isso, assim, né? Porque você pensa assim, tá, beleza, essas coisas acontecem na vida, né? Acontece. Às vezes, às 3 da manhã, você é pego de peruca e calcinha em Goiânia. Acontece. E aí você pensa, tá bom, aconteceu, tudo bem, né? Aí agora o cara vai assumir a situação, né? E vai seguir uma vida plena, né? Assumindo quem ele é, né? Ser feliz, finalmente. Mas não foi isso que aconteceu, né? Porque perguntaram para ele o que ele estava fazendo e ele falou que estava fazendo uma investigação. É isso. É o inspetor Bugitanga. Mas demorou, mas o trocadilho bom veio. Uma investigação religiosa, ele falou. Uma investigação religiosa, porque, como todo mundo sabe, né, às vezes Jesus se disfarça de peruca e calcinha, né, para testar a bondade dos homens, né? E olha, e falar uma coisa para vocês, assim, porque ele fez tudo isso, o que me doeu, assim, foi que ele inventou essa desculpa do lado da esposa. Se tem alguém que merece crédito nessa história, é essa mulher. É porque engolir que foi só uma investigação exige tanta fé que essa mulher tinha que ser canonizada, assim, porque de verdade, porque nem a mulher do Dória ia acreditar no negócio dele. Porra, investigação, né? E é isso que está sendo fascinante, a resistência dele, né? É isso que tá tudo bem, ele andar do jeito que ele quiser, ele ser quem ele quiser, tá tudo certo, mas essa resistência que me pega, assim, sabe? Porque perguntaram para ele, por que você tava de peruca e calcinha? Ele falou, era para manter a discrição. Óbvio, claro. Não tem nada mais discreto do que um pastor de calcinha e peruca às 3 da manhã em Goiânia. É óbvio. E aí e é isso que eu falei. É interessante porque é uma experiência antropológica tudo isso, sabe? É uma experiência antropológica em vários sentidos, assim, essa história do pastor de calcinha e peruca. É uma experiência antropológica. Porque acontece essas coisas, aí a gente vê um pessoal que é de esquerda, um pessoal que coloca girassol na orelha. Só paz e amor, assim, good vibe, né? Sendo homofóbico só porque o cara é de direita. Não, sério, eu vi um monte de comentário, assim, absurdo, né? Ah, ele tá investigando o quê? Quem vai comer o cu dele? Umas coisas assim, sabe? Como é que é o nome da Operação Leva Jato? Eu falei, gente, não precisa disso. Não precisa, peraí. A gente costumava ter princípios, assim, peraí. E tudo isso aconteceu semana passada. E essa semana ele apareceu de novo de calcinha e peruca, né? Parece que é uma investigação bastante complexa, né? Porque vai ver, ele é um profissional muito dedicado, né? Tem que investigar todos os fatos, né? Para ter a melhor conclusão, né? Ele realmente foi flagrado mais uma vez, pela 3ª ou 4ª vez, de calcinha e peruca. Ele já é praticamente um ponto turístico em Goiânia, né? É ele e o chupacu de Goianinha, são os dois. Se você for para Goiânia e não ver os dois, você não viveu a experiência da forma que tem que ser vivida, né? E ele foi realmente, gente, flagrado de novo. Eu acho que o advogado dele chegou para ele e falou assim, cara, segue com a sua vida normalmente. Ele falou, tá bom. Aí foi lá. E aí foi isso. Mas eu tô falando, realmente é isso que me fascina, é uma experiência antropológica, o pastor de calcinha e peruca. É uma experiência antropológica, né? Porque quanto mais avança a investigação, mais a calcinha entra pra dentro do cu dele. Assim, não, já reparou? Né? Porque no primeiro vídeo era uma calcinha muito grande. Agora ele tá com fio dental. É tipo um striptease, assim, uma coisa que vai diminuindo, assim, é muito interessante, né? E o único update que teve foi que ele mudou a cor da calcinha. Afinal, é uma investigação secreta. Ele não quer dar muito na cara, né? E de verdade, é isso. Eu estou acompanhando como um estudo antropológico, assim, porque tem algo de inspirador nisso, assim, sabe?
me inspira isso, de verdade. Me inspira muito, assim, porque todo mundo comentou, cancelaram, os crentes cancelaram ele, né? As pessoas fizeram piada com ele. E o cara voltou. No mesmo lugar, no mesmo horário, de peruca e calcinha. Isso é fascinante. É como se ele quisesse dizer assim, vocês vão aceitar um pastor crossdress? Sim. Ah, vocês vão aceitar. E eu acho que talvez eu seja a única pessoa que eu queria muito que realmente fosse uma investigação. Caralho, eu queria muito. Né? Ia ser muito fantástico. Ia ser o melhor final para essa história, sabe? Daqui 4 meses, a gente descobriu que o pastor de peruca e calcinha desmantelou uma quadrilha de tráfico humano. Ia ser fantástico, né? E todos os goianos homofóbicos pedindo desculpa para ele. Foi mal, é porque a gente achou estranho, né? Porra, esse ia ser o melhor final. Né? 4 meses depois, a gente descobriu que realmente era uma investigação, né? E o disfarce dele o tempo inteiro era de pastor. Mas, gente... Muito obrigado, eu vou ficando por aqui. Vocês foram ótimos. Muito obrigado, vocês foram incríveis. Muito obrigado.